Então, meus amores, como tem muita gente fazendo essa pergunta, resolvi trazer ela aqui no vídeo, né, aqui no canal, para poder explicar para vocês por que muitas vezes a manifestação demora. Comigo também aconteceu e acontece às vezes, ok? Não é porque eu entendo sobre a lei da atração, porque eu estou sempre elevando a minha energia, que essas coisas não acontecem comigo. Comigo também acontece. Quando eu me dou conta que eu estou no piloto automático, aí eu vou e faço isso que eu vou te ensinar aqui, para você também fazer. Se você está aí também tentando fazer a lei da atração funcionar e está demorando, ok? Então vamos lá. Antes eu peço para você deixar o seu like para o YouTube enviar esse vídeo para mais pessoas, se inscrever aqui no canal, né, para você receber os vídeos que eu posto aqui, para que você também possa conseguir manifestar com leveza aquilo que você deseja. E é claro, eu consigo manifestar com leveza quando eu não estou no piloto automático, né? Naquela repetição de necessidade, naquela repetição de falta, naquela repetição de reclamação daquilo que eu estou tentando ali conquistar. Então, se você está aí também nesse processo, Carla, a lei da atração não está funcionando. A lei da atração funcionou, mas agora parece que está travada. Fica nesse vídeo até o fim que eu vou te ensinar o que você vai fazer para destravar isso e fazer com que as coisas aconteçam no fluxo, né? No fluxo do universo. Então, o que acontece? Ontem eu estava falando com uma aluna, eu fiz uma mentoria de arquétipo para ela e ela estava falando, né, Carla, eu conheço muitas coisas, eu tenho caderno que eu escrevo muitas coisas, mas parece que as coisas não estão funcionando para mim, nem sempre funciona. E o que eu expliquei para ela? O que acontece é que às vezes a gente fica consumindo muito conteúdo, né? Um conteúdo aqui, um conteúdo ali, de uma pessoa, de outra pessoa. E isso faz com que você fique com a mente muito acelerada, muito conhecimento e nada é colocado em prática. É diferente quando você consome conteúdo, sim, para aprender, mas você tem ali um passo a passo que vai fazer você sair de A para B, para C, para D, né? Tem ali um passo a passo. É diferente quando você aprende algo da base do que quando você está aqui no YouTube, no Instagram, no TikTok, só consumindo conteúdo. Isso é muito diferente porque você não consegue ter uma base de conhecimento disso que você está aprendendo, porque o nosso cérebro ele não é burro. Para ele soltar o caminho neural que ele já fez, ele tem que ter uma base de conhecimento, de entendimento. E ele entende quando você faz isso num caminho neural, um passo a passo que vai transformando esse caminho neural com base no conhecimento, não só com base na aplicação, né? Então, é, entendendo isso, eu percebi por que muitas vezes a minha cocriação não funcionava. Porque eu sabia de muita coisa, cara, você também está nesse processo, sabe de muita coisa, sabe fazer técnica, sabe que você precisa estar com a energia elevada, até faz limpezas energéticas, mas as coisas não andam, não caminham, não funcionam. Porque é necessário você ter um conhecimento sobre o que você está fazendo, ter um conhecimento sobre suas crenças. É muito importante você ter atendimentos personalizado na sua energia, né? Foi isso que eu fiz para ela, foi isso que eu expliquei a ela. Por que agora funciona? Porque está personalizado na energia dela. Quando nós trazemos aqui um conhecimento no YouTube, a gente traz esse conhecimento para uma energia geral. É diferente quando algo é pessoal. Quando você está fazendo um passo a passo de um treinamento, por exemplo, você consegue trazer para a sua experiência aquilo que está sendo explicado. E você sabe, você consegue trazer, consegue identificar, consegue limpar e consegue reprogramar. Quando você não conhece esse passo a passo, é difícil das coisas caminharem para frente. E quando eu comecei a consumir, sim, conteúdo no YouTube e também a comprar conteúdos, comprar conhecimento, investir em conhecimento, né? Investimento. E aí eu comecei a investir em curso, em treinamento, em conhecimento.
E aí sim, eu comecei a ter uma base de conhecimento sobre a minha energia, não sobre a energia geral, mas sim sobre a minha. E aí sim eu consegui fazer com que eu limpasse aquilo que eu estava detectando, né? Aquilo que eu estava descobrindo em mim com base no que eu estava aprendendo a limpar aquilo e a reprogramar. E aí sim que a minha vida caminhou, né? E esses processos que eu fiz foi com base todo esse processo, esse conhecimento que fez eu sair de uma vida de escassez no Brasil e viver aqui em Portugal uma vida próspera, abundante e feliz. O que fez eu sair disso foi esse passo a passo que eu tive, né? Sustentar a minha energia aqui em Portugal, né? Para poder não voltar no piloto automático que eu vivia antes. Então, todo esse conhecimento eu fiz, que eu tive, foi o que eu produzi um passo a passo, né? Que é esse treinamento Ho'oponopono destravando a minha cocriação. Esse foi o passo a passo que eu fiz, é esse que eu explico, e com base nesse entendimento é que as pessoas estão tendo resultados, né? E além disso, claro que eu também tenho outras coisas que eu faço, como estou iniciando agora essa nova estratégia, né, de você se conectar à sua energia, atrair através da sua energia, que é essa mentoria de arquétipo, porque os arquétipos também fizeram e estão fazendo grandes mudanças na minha vida, e é por isso que eu montei, né, essa mentoria de arquétipo, que ainda não estou divulgando, na verdade, só alguns alunos meus que estão tendo conhecimento sobre isso, mas logo, logo eu vou divulgar esse meu trabalho sobre arquétipo. E é com essa aluna que eu estava conversando sobre esse arquétipo. Por que que as coisas não mudam pra gente? Porque às vezes nós ficamos procurando na internet, né? Perdido em um vídeo e outro. Anotamos tudo, mas não conseguimos colocar aquilo em prática. Por quê? Não consegue montar na cabeça esse passo a passo, né? Como fazer. Então isso faz toda a diferença. Quando eu fiz treinamento, quando eu investi em treinamento, é sim que eu comecei a ter grandes resultados. E o que eu posso trazer aqui, com base no que eu ensino aos meus alunos, que eu posso trazer aqui para que você que está tendo aí, sentindo que está travada com a criação, não está funcionando, não está caminhando, muita gente quer fazer isso, né? Não é tão fácil. Se fosse fácil, toda a gente já estaria vivendo a vida que queria, né? Não é lá tão fácil. Mas é possível quando você faz esse trabalho interno. E o trabalho interno que é necessário fazer quando você faz uma técnica, quando você está tentando co-criar alguma coisa, o trabalho interno que você vai ter que fazer é o aprender a soltar. Como que eu consegui? Eu já falei sobre a minha bolsa que eu comprei numa loja que tinha valores, né? Loja de valor. E eu não tinha dinheiro, não tinha euro para poder comprar aquelas moedas, aquela bolsa, não tinha dinheiro para comprar aquela bolsa, né? Então, o que que eu fiz naquele momento? Eu visualizei, eu passei na frente da loja, me vi lá dentro e tal, fiz, né, tudo aquilo que eu explico aqui, a técnica que é necessário você fazer, né? A técnica que você faz aí, seja da visualização, seja 33 vezes 3, seja simplesmente Ho'oponopono para atrair aquilo que você deseja. Você faz por um tempo, depois você tem que aprender, o trabalho interno que você vai ter que aprender a fazer é soltar. É aprender a soltar, confiar, porque uma pessoa que está na necessidade, ela não vai cocriar. Ela vai cocriar mais necessidade, ela não vai cocriar o que ela quer, e sim mais necessidade. Quando eu estava no processo de cura interna, né, quando eu conheci ali a lei da atração, eu simplesmente estava vivendo a minha vida, que eu estava fazendo ali minha faculdade, né, e aquela loucura toda, a faculdade, porque é trabalho, dinheiro que não dava, né? E com a lei da atração eu fui passo a passo conseguindo conquistar aquilo que eu queria. Então, às vezes, demora sim, é necessário demorar porque você precisa estar preparado também, né? E é um passo a passo, é um processo que você vai seguindo até você conseguir concluir aquilo que você precisa, assim como a minha faculdade, né? Eu consegui concluir ela sem dever nada, sem dever matéria nenhuma. Olha que eu tinha muita dificuldade, principalmente com a tal da física, né? Eu fiz serviço social, mas nós tivemos aula de física ali no final do curso. E eu, como tive assim uma escolaridade muito defasada, porque a gente mudava muito de bairro,
e às vezes quando chegava no outro bairro, minha família não me colocava, né? Não nos colocavam logo na escola. E não era naquela época a obrigação que se tem hoje. E nem tinha todo bairro tinha, toda a região tinha escola perto, era longe, né? Então a minha escolaridade é muito defasada. Então na faculdade, é claro, faculdade particular, eu enfrentei horrores de dificuldades com português, com matemática, mas eu já conhecia a lei da atração. E eu conhecia através do livro Segredo, né? O livro Segredo me abriu a mente para esse entendimento sobre a lei da atração. Foi ali a porta que me trouxe para esse universo que eu vivo hoje através da lei da atração. Então, eu conheci a lei da atração usando as técnicas que eu aprendi no livro e as pesquisas que eu fui fazendo naquela época. Já tinha computador, né? Então eu já fazia ali algumas pesquisas, aquele computador lento que era a internet de escada. Quem é dessa época que vai saber como que era a internet de escada. E aí eu fui fazendo pesquisa, fui entendendo mais sobre a lei da atração e fui aplicando na minha faculdade. Isso fez com que eu conseguisse concluir a faculdade sem dever nada, e o salário que eu ganhava não dava para pagar a faculdade, mesmo se eu usasse ele todo. Mesmo assim, o dinheiro veio, o dinheiro chegou, fui tendo ideias para vender produtos, para vender peças íntimas, o dinheiro que hoje o pai do Matias na época era meu namorado, o dinheiro que ele me dava chegava para poder conseguir pagar, porque eu entrei numa fase que nem o dinheiro que ele me mandava chegava para tudo, mas chegava para isso, né? Então a ajuda que ele me fez lá no final da faculdade foi muito positivo, e eu creio que eu atraí isso através da estratégia que eu estava fazendo. E eu consegui concluir no tempo certo, sem dever matéria, sem dever dinheiro à faculdade, e foi tudo muito certinho. E naquela época também, mesmo sem ter dinheiro, eu ganhei muitas viagens na Europa. Então, mas por quê? Eu estava vivendo a minha vida, fazendo aquilo que eu devia fazer, porque a prosperidade que eu queria, a abundância que eu queria, os resultados que eu queria iam vir através das minhas ações, né? Hoje, quando eu estou ensinando ali sobre o arquétipo, o meu aluno, o que eu falo? O arquétipo vai fazer você agir na direção daquilo que você quer, né? As técnicas também vai fazer você agir na direção daquilo que você quer. A ferramenta que vai sustentar a sua energia, mas a ação é sempre sua. Então eu vivia a minha vida fazendo aquilo que eu tinha que fazer, fazendo a técnica, não colocando muita força, acreditando que eu ia conseguir, no final do mês, ter o valor total para pagar a minha faculdade. Mesmo que algumas vezes eu atrasava, porque tinha meses sim que eu atrasava, mas quando eu concluí devendo nada. Então, mesmo atrasando, eu tinha confiança que eu ia pagar. Mesmo eu tendo dinheiro para pagar a passagem, eu tinha confiança que algo ia acontecer. Foi quando a minha mãe começou a receber o dia de benefício dela, que ela pagou as minhas passagens. Então as coisas foram acontecendo, transformando ao meu redor, porque eu estava fazendo aquilo que eu devia fazer, caminhando na minha direção, com confiança, soltando, né? Teve algumas vezes que eu entrei e falei, ai meu Deus, e agora? O que eu vou fazer? O que eu fazia? Vinha para o meu mental visualizar aquilo que eu precisava visualizar, com a certeza que ia dar certo, porque era aquilo que eu estava aprendendo lá no livro Segredo, e aquilo que eu nem conhecia ainda a limpeza energética, mas essa parte da atração me ajudou bastante. Por mais que eu atraía coisas que eu queria e coisas que eu não queria, porque estava aqui na minha energia, até eu aprender a limpar isso, quando eu comecei a limpar, foi que comecei a atrair com mais leveza, com mais facilidade. Mas, é como eu falei no início, se fosse fácil, todo mundo estava ali, né, com a vida que desejava, que era só pensar e lá estava. Mas é necessário fazer esse autoconhecimento, trabalho interno, né? A vida minha foi caminhando, quase que eu voltei atrás, né? Eu voltei a caminhar com a minha vida para frente quando foi ali naquela época da pandemia que eu fiquei aqui, não podia voltar para o Brasil, e comecei a entrar naquela loucura, né, no que estava acontecendo, e lembrei
da lei da atração e fui fazer pesquisa sobre lei da atração, e é aí que eu conheci a limpeza energética, o Ho'oponopono, que contribuiu para transformar a minha energia e fazer com que minha vida caminhasse para frente, porque eu já estava voltando para o piloto automático, né? A barreira do terror, que eu sempre explico. Quando você entra na mudança, surge ali a barreira do terror, que você, se não tiver esse autoconhecimento, esse autoentendimento, a sua vida volta para estaca zero. Volta para o piloto automático, para o caminho neural que o teu inconsciente já conhece. Então, muitas pessoas me perguntam sobre isso, Carla, por que está demorando vir aquilo que eu desejei? Observa o que você precisa aprender mais sobre você mesmo, sobre a sua energia, sobre as suas crenças, que você precisa liberar, você precisa aprender a liberar e aprender a reprogramar. Esse é um ponto-chave, que foi a chave que mudou a minha vida, né? Então, aprender sobre as suas emoções, a sua história, o que você está tendo repetição, o que você está no piloto automático negativo, quais caminhos neurais que você está tendo aí em relação à sua vida. Isso que não permite que você consiga conectar aquilo que você quer. E também essa energia, essas crenças que você tem, esse caminho neural, ele pode estar aí impedindo até que você consiga acreditar que é possível. Está fazendo com que você fique nessa necessidade, nessa dependência, né? Eu preciso tanto disso, eu preciso tanto disso. Quando você está, preciso tanto disso, mais isso vem para você precisa. Mais vem para você a necessidade de você precisar. Tá entendendo? Mais a necessidade de precisar. Então, faz aquilo que você tem que fazer, vai viver o seu dia normal, né? No caminho, viver o seu dia normal não é estar o dia todo na cama, não é estar o dia todo de pijama, não é estar o dia todo fazendo fofoca, reclamando, isso não é dia normal, você vai atrair mais isso. Se esse é o seu dia normal, então isso vai se tornar. O que você quer? É o emprego? O que uma pessoa que já trabalha faz todos os dias? Acorda cedo e vai viver a vida. Vai trabalhar, vai arrumar casa, vai lavar vasilha, vai na rua, vai ajudar alguém, vai fazer alguma coisa. Tem uma atividade diária. A pessoa que trabalha todos os dias tem atividade diária. Não, eu não quero trabalhar todo dia. O que eu quero atrair é minha viagem do sonho. A pessoa que está se planejando para viajar, o que ela faz? Vai procurar passagem. Vai ver os melhores voos que tem, vai ver os melhores hotéis que tem, né, com os preços que te agrada. Vai fazer isso. Então isso é te colocar na frequência daquilo que você deseja, com leveza. Ok, Carla, eu não tenho dinheiro para fazer isso, mas faz. Faz a pesquisa, se visualiza, olha, eu estou fazendo a pesquisa porque tal dia eu vou para tal lugar. E solta isso, né? É preciso você colocar combustível nisso? O combustível é o quê? É a leveza, é a confiança, é a limpeza energética que você faz todos os dias. É se comportar como essa pessoa que é próspera, saudável, abundante, feliz. Uma pessoa que é próspera, saudável, abundante, feliz, como que ela vive diariamente, como que ela vive seus finais de semana, né? Então observe o que você está repetindo aí e qual a energia que isso que você está repetindo está produzindo. Você precisa ser para ter. Por que é necessário ser para ter? Para vibrar. Quando você está pesquisando aquilo que você quer, está em conexão com aquilo que você quer, você está vibrando nessa direção. Entendeu? Então, é a vibração que vai fazer você conectar com aquilo que você quer. E é claro, com muita leveza, com confiança, né? Então, espero que esse vídeo tenha sido útil para você. O Ho'oponopono Destravando a Minha Cocriação, esse passo a passo, que é todo esse conhecimento que eu fiz, que me trouxe de A para B, para C, para D, eu vou deixar o link dele aqui na descrição, se você tiver interesse, né, de fazer, dar esse novo passo, avançar para o próximo nível da sua vida. Eu vou deixar aqui esse treinamento. E assista também os outros vídeos que eu tenho aqui no canal, que tenho certeza que eles vão contribuir para esse seu autoconhecimento, esse autoentendimento, que vai fazer com que sua vida mude também e que você consiga atrair com mais leveza, com mais rapidez aquilo que você deseja, aquilo que você quer, ok? Se esse vídeo foi útil para você, deixa seu like para me entender que você gostou desse vídeo. E envie ele para mais pessoas, para que mais pessoas possam ter acesso também a esse conhecimento. Um beijo no seu coração e até o próximo vídeo. Tchau, tchau.